Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre Thierry de Duve. Nós estamos falando dos assuntos históricos, dos assuntos polêmicos das pessoas que estão no texto Arte Diante do Mal Radical, escrito pelo Thierry de Duve. Nessa aula de hoje, nós falaremos do campo de extermínio mais famoso da história do Camboja. Teve outros, mas esse é realmente imenso perto dos outros. Não é um país tão grande, mas assim como Auschwitz, né, eu não conheço maior do que esse campo alemão, né, se localizava na Polônia, mas era alemão, do que o S-21, né? O S-21 é o campo de extermínio mais expressivo, né, mais grave, né, com maior número de mortos aí, que realmente entrou para a história como algo horrendo, né, de uma ditadura autoritária, totalitária, militarista, típico do que acontece, como não é diferente aqui no Brasil. Né? A única diferença quando se fala do Brasil é que se compara o número de mortos, que é muito menor. Só que acontece que a ditadura militar brasileira, ela foi cirúrgica. Ela foi exatamente nos pontos chaves. Por exemplo, o assassinato de Carlos Marighella. Né? Ele tinha cometido seus crimes de acordo com a lei, então ele deveria ser preso, isso parece fazer sentido. Só que ele não estava armado. Ele foi encurralado dentro de um carro e uma semana depois plantaram uma arma. O Carlos Marighella, ele lutava contra a ditadura militar. E ele foi assassinado. Ele não foi o único. Vladimir Herzog, né? Ele foi chamado para comparecer na delegacia. Ele foi. Chegou lá, de repente, no outro dia, ele tinha se enforcado na cela. Não é estranho porque a cela, o vidro da cela tinha algo como 1,5 metro de altura. As pernas dele estavam dobradas. Tudo indica que ele foi assassinado, ele foi morto e foi pendurado lá como se fossem idiotas a história para acreditar nisso. Eu acho que nem na época o povo não acreditou. Tem que ser muito simplesinho para acreditar nisso. Então, não é diferente. Quando o número de mortos é maior, o impacto é maior. Mas nós tivemos um número gigantesco de mortos aqui por negligência médica, que aconteceu não por parte dos médicos, mas por parte de quem comanda todo o país, que era no caso da pandemia. Isso é genocídio. Ah, não é genocídio, então vai lá na federal falar que não é. Porque para eles é. E quem cria os termos na história são as universidades. Vai lá discutir, abre o processo é federal. E é o que vai cair na prova. Pois então, na aula de hoje falaremos desse campo de extermínio, que é o S-21. Então, eu preciso dizer uma coisa. Estava procurando fotos, né, do campo, né, S-21 é o nome, na hora que eu digitei. Sabe o que apareceu? Um celular da Samsung chamado S21. Sabe onde fica a Samsung? Sabe de onde ela é? Ela é da Coreia. Será que eles não sabem disso? Pode até ser, né? De repente aconteceu alguma coisa no Paraguai que a gente não sabe. Mas uma coisa tão grave como essa. Na história do Extremo Oriente. Para você colocar isso, né, escrever isso, escreva, faça isso. Pega o celular e escreve S21. Você vê, aparece o celular da Samsung aí. Cara, se fosse, sei lá, da Motorola nos Estados Unidos, se fosse da Nokia lá na Finlândia, cara, até pode imaginar, mas ia ser grave igual, mas a Samsung não saber. É foda. Porra, tem um celular chamado S21. Pode ser que aconteça de alguém ter, né? Não é engraçado. É terrível. Eu tiraria do mercado se eu fosse o responsável pela loja da empresa. Caso eu não soubesse disso antes. Mas eu não sei, eu não tô lá. Não posso dizer qual é a índole daquelas pessoas.
O que eu posso dizer é que eu considero aqueles produtos como produtos descartáveis, como a obsolescência programada, produtos para estragar não ter um certo tempo. E nada foi tão eficaz quanto os produtos que eu tive da Samsung. Realmente me causaram muita má impressão, né? Tanto celulares como outros aparelhos, televisão e tudo, eu me arrependi. Eu não compro mais. Assim, eu compro de outro. Eu posso estar errado, eu admito isso. Pode ser que eu tive só azar. Tem gente que fala muito bem. E se tiver certo? Como é que fica? Né? Então, eu é que tô errado, mas eu não sei, foi o que eu disse. Mas é que tem realmente dito lá. É curioso, parece. Eu não olhei direito, mas acho que é um celular moderno. Eu não sei, daí eu não entendo muito disso daí. Eu sou bem alienado, né? Eu não, eu vivo num mundo à parte. Então vamos lá, amigos. Falaremos lá como o assunto é o do momento, né? O Thierry Ledoux, a arte diante do mal radical, né? Da filosofia contemporânea, com início no século XIX, na Revolução Industrial se disseminando a partir da Inglaterra. A filosofia do século XX é a filosofia que pertence ao Thierry Ledoux, a era das grandes revoluções tecnológicas, para o bem e para o mal, como essa que é bem impressionante, até assustadora, né? O Thierry Ledoux, nascido em 1944, já tem uma certa idade, é belga, está vivo e está nativa. Né? Então, o assunto de hoje, né, da obra do livro, não, o livro, vocês conseguem pegar o texto, né, que são as páginas ali da 64 a 87, que a Federal dá para vocês usar no link lá para até comparar, é igualzinho. Mas eu também estou dando aqui para vocês podem pegar aqui embaixo, aqui, tá aqui na primeira linha. É só clicar ali, tá público. Como nos outros vídeos todos eu falei a mesma coisa. Do Voltaire tem, do Descartes tem, da Nancy Terá, da Tatiana Terá também. Esse é presente para vocês, que é o periódico que foi lançado, é a Arte Diante do Mal Radical. Tá, e você estamos falando do assunto que é o tempo todo, né? O Camboja, a história do Camboja, de um fato específico, que foi a ditadura de Pol Pot, né, do Khmer Vermelho. Aqui está o símbolo do Camboja, né, o Angkor Wat, o símbolo ancestral, aí, um símbolo antigo, milenar, desses petróglifos, né, pedras grandes, né, e tal, que está na bandeira ali até aqui, Angkor Wat, é isso aí, ó. É lindo, é um lugar muito legal. Né, aqui eu até mostrei ontem, na aula de ontem, mas esse é a localização do Camboja, que fica bem nessa parte aqui do mapa. É um país bem pequenininho, assim, até parece o formato do Paraná, o desenho dele lembra um pouquinho. Está aqui o ditador, o Pot, a aula passada falamos dele, né? E a retrasada também, em especial dele também, né? Esse psicopata aí, ele nasceu na Indochina francesa, né? Depois foi colocada essa bandeira que é a bandeira que é a atual do Camboja até hoje é. Então, esse é o símbolo do Khmer vermelho, né? O brasão de armas do Khmer vermelho, né? Dessa loucura desse ditador aí, militarista, autoritário e totalitário e assassino, genocida que foi o Pol Pot. O Pol Pot era professor. Então tá, vamos lá. S-21 foi uma unidade de aprisionamento e interrogatório durante o regime do ditador Pol Pot, líder do Khmer Vermelho. No passado, o lugar era uma escola secundária chamada Tuei Svai Prey. Tuol Svai Prey. Era uma escola de ensino médio. Era um colégio. Ele transformou uma escola, um lugar de jovens, de crianças, de adolescentes, crescerem, terem seus sonhos, se desenvolverem, transformou aquilo em um campo de extermínio. É normal de um psicopata, não é normal para seres humanos normais. A psicopata é assim mesmo. Psicopata é psicopata que até chora, sabe? Até chora, dizendo que tá arrependido, mas ele não tá. Faria tudo de volta, faria pior. Faz de vítima. O colégio foi transformado num campo de extermínio. O colégio aí, Tuol Svai, o S-21. Assim ele foi chamado de S-21. É bem um nome de código militar mesmo.
ou Tuol Sleng. Tuol Sleng aparece no texto essa palavra bastante. Fala, Tuol Sleng está falando do S21, que é o colégio que se transformou nisso, né, nesse campo de extermínio aí, onde foram tiradas as fotos do livro, que é o que nós falaremos na próxima aula pelo Ian em e foram levados para os museus, que nós falaremos na outra aula seguinte. Que é isso que fez, que provocou todo esse rebuliço feito no texto ali da arte do mal radical pelo Thierry Dedouze, ali, os roxos Eliseu. Que em Khmer, né, Toslen, significa a montanha das árvores venenosas. Desde 1980, o campo S21, o colégio, é museu do genocídio do Osland. É o nome dele. Hoje ele está lá, dá para ir. Em Phnom Penh, que é a capital do Camboja. E é lá que estava o Pol Pot fazendo essas atrocidades. Nós não estamos falando de um herói, de um vilão que causa horror, mas é só um vilão de quadrinhos e filmes que seria o Coringa. Nós estamos falando de alguém real, muito pior. Praticamente todo continente, todo subcontinente teve um desses. É uma coisa horrenda. É preocupante. Esse é o colégio, Oslenk. É esse lugar, ele tinha 5 pavilhões. Parece o Colégio Estadual de Curitiba, perto do Passeio Público. Para quem conhece, quem é de fora não veio para cá ainda, mas é bem fácil de encontrar. Mas ele lembra isso daí. É um dos mais legais que tem por aqui. O cara transformou a escola, cara. Um lugar de aprendizado e ele sabia o que era ser professor. O homem era um professor. Ele tinha exata noção do que estava fazendo. Outrora, a escola secundária Tuol Svei Free, nomeada em homenagem ao ancestral do rei Norodom Sihanouk, os 5 edifícios do complexo foram transformados em agosto de 1975, 4 meses após o Khmer Vermelho haver vencido a Guerra Civil, em um centro de prisão e interrogatório. Tortura e extermínio, consequentemente. Esse é o rei Norodom Sihanouk. O lugar recebeu o nome de Tuol Sleng. E o Khmer Vermelho logo começou as construções para que o antigo colégio pudesse começar a receber internos. Os presos, né? Que iam ser torturados, judiados. A palavra judiar vem da palavra judeu porque eles sofreram muito. Diferente não foi, só foi menor. O que não faz deles menos pior. O perímetro, em volta, foi fechado com cercas de arame farpado eletrificado. Nas salas de aula foram erguidas minúsculas células individuais. Nas salas de aula. Você sabe o que representa uma sala de aula? Acho que eu tenho ranço de sala de aula. Eu mesmo tive a vida inteira. Apesar de ser professor e trabalhar muito tempo com isso. Mas eu entendo a galera, eu entendo o povo. É isso aí. Erguidas minúsculas células individuais. Essas células rudimentarmente construídas e as janelas foram fechadas com barras de ferro e arame farpado. No dia em que a educação se transforma numa prisão, o futuro está morto. Tá, mas o Camboja está vivo. Está melhor hoje do que estava um dia. Mas o que sobrou lá? O que você vê quando você vê lá? Eu queria ir para Angkor Wat. Mas será que não é muito mais importante ver o que está lá no Museu do Genocídio?
Aí os anos farpados, cercando o colégio. Aí ele por dentro. Uma linda tarde, verão, tropical. Essas fotos são atuais, é claro. Naquele tempo eles não deixariam fazer isso. Ditadura é foto. Aí as salinhas individuais criadas dentro de uma sala de aula. Tá aí. Eu acho que, como diz até o próprio Thierry, a primeira parte do texto, depois eu mostrar a primeira foto da criança lá que vai morrer. Ele diz primeiras imagens, agora análise. Olhem para isso aí. É isso que acontece se praticar a intolerância que o Voltaire tanto luta contra. Vejam lá nos vídeos do Voltaire que você vai ver. Principalmente ler o texto, vale mais do que os vídeos. Vai pegar lá. As estimativas de pessoas aprisionadas para purgatório e tortura entre 75 e 79 variam de 17.000 até 24.000 pessoas, das quais apenas 12 sobreviveram. Foda. 12. Em qualquer período durante o reinado de terror do Khmer Rouge, ou Khmer Vermelho, também é chamado assim, então se lerem isso, pode ficar tranquilos que é o Khmer Vermelho. A prisão continha um número médio que variava entre 1.000 e 1.500 prisioneiros. Mas daí vai afilando, né? Extermina, traz mais, extermina, traz mais, aí dá esse número todo aí. Aqui algumas das pessoas, na foto da época, é assim que seriam as fotos dos lugares que pegassem da época, né? E dos prisioneiros. Eles são sobreviventes, na verdade, eles estiveram lá. Né? Porque um dia foi deposto o Pol Pot. Os internos foram repetidamente torturados, coagidos a confessarem como espiões, conspiradores, ou mesmo a nomear parentes e amigos como tal, que por sua vez eram também presos, torturados, mortos em nome do regime. Posso falar a verdade? Eu vou falar. Nunca me foda. Se eu tivesse no lugar desse, eu seria um conspirador. Eu seria um espião. Eu estou falando aqui em público, o YouTube pode usar isso como prova quando o Brasil, caso um dia vire uma ditadura, que eu serei um espião. Eu lutarei contra, porque eu não vou lutar a favor de bandeira nenhuma. Porque você mandou? Você? Me desculpa. Esse aqui? Capaz que generalzinho fica escondido atrás de uma mesa com o cu na mão, mandando o jovem morrer pra ele? Mas não mesmo. Eu vou atrair, eu vou desertar. Eu vou entregar tudo que eu souber. Hierarquia no cu esse negócio. Pra fazer isso aqui? Ah, quer me botar no exército? Me chama então. Vai, pode pôr lá. Ponha. Vocês vão ter que me matar. Pode já matando, já vai dar cabo, já bota e já direto da prisão, porque não vai dar certo. Pior coisa é você me botar lá. Vou ficar quietinho. Não vou falar nada. Quando você menos esperar, boba história. Mas dor física é foda. Olha aí, ó. Essa foto é uma foto. Eu não sei se ele tá vivo ou tá morto. É isso aí que acontecia lá.
Tem um filósofo contemporâneo já falecido, acho que foi 77 a data da morte dele, não me lembro agora. Ele é alemão, ele diz assim: o escravo só é escravo porque ele quer. Eu falei, nossa, coisa radical. Eu pensei, né? Cara, o escravo, coitado, ele não pode, vão bater nele, vão matar ele. Aí eu tinha parado de ler e pensei isso, né? Eu tava dialogando com o texto sozinho. Aí no que ele fala isso, ele fala bem assim, porque se ele foge, ele tem uma chance da liberdade. Se ele for pego, ele pode apanhar ou até ser morto. Então aí que está a vontade de ser escravo ou de ser um homem livre. Ele pode ser morto, mas escravo ele não é. Não foi eu que disse isso, eu gostaria de ter sido. Mas quando eu li aquilo na hora, eu pensei, cara, eu não vou fazer o que você manda por medo de ser demitido, por medo de ser punido, de perder alguma coisa. Então pode ir tirando, então. Tô nem aí. Olha aí. Você acha que vão ter piedade de você? Você acha que alguém que faz uma coisa dessas? Alguém faz uma coisa dessas, não vai fazer com os outros também? Nos primeiros meses de existência da S-21, a maioria das vítimas eram trabalhadores do regime de Lon Nol, o regime anterior ao dele, e as pessoas com algum nível de educação formal, pessoas relativamente estudadas, o que incluía soldados, professores, médicos, oficiais do governo, burocratas, engenheiros, comerciantes, funcionários públicos e até mesmo monges budistas. E professores de escola primária, professor de criança. Cara, isso me lembra coisas que eu já vi. Esse é o Lonon, nascido em 1913 e 1985. Tinha seu governo lá antes. Lutou contra Pol Pot e perdeu. Nos últimos meses da existência do regime ultra-maoísta, né, seria Mao Tse-tung, que era um ditador chinês bem complexo, ultramaoísta, marxista, leninista, ultramaoísta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele fez uma salada, ele fez um Frankenstein. Ele pegou um pedaço de cada um e criou um monstro. A criatura do Frankenstein, no livro de Mary Shelley, filha da filósofa Mary Wollstonecraft, mãe do feminismo, o texto não tem nada a ver com ser mal. O mal é o Victor Frankenstein e não a criatura sem nome. Mas foi uma metáfora que eu quis dizer. É uma colcha de retalhos, de amálgama de pensamentos que ele escolheu que ele queria que fosse a favor dele. Que ele filtrou, se dizia saber e fez isso. A paranoia do regime começou a se virar contra membros do próprio partido, fazendo com que milhares de membros de todos os escalões do Khmer Vermelho fossem trazidos juntamente com suas famílias, filho de 2 anos, para serem interrogados e em seguida exterminados. Aí, ó, beleza. Khmer Vermelho. Apesar da ampla maioria das vítimas ser de origem Khmer, o total de aprisionados também incluía estrangeiros, como australianos, neozelandeses, britânicos, americanos, franceses, indianos, paquistaneses, laosianos, tailandeses e principalmente vietnamitas. O Laos, o Vietnã e a Tailândia fazem fronteira.
vietnamistas étnicos, porque em Pol Pot e outros oficiais do Khmer Vermelho alimentavam um ódio feio. É o discurso do ódio. Rolou o discurso do ódio, é genocídio. Aí, ó, a foto famosa, mais famosa foto dele é essa aí, e aquela outra que eu mostrei são as duas mais famosas do povo. Cara dela é gringa, né? Psicopata é assim mesmo, gente. Em 1979, a prisão foi descoberta pela ofensiva militar vietnamita, que daí teve o apoio do Ocidente, da China, tal, dos Estados Unidos. Em 1980, a prisão foi aberta como um museu histórico, mostrando ao mundo as atrocidades cometidas pelo regime ultramaoísta maoísta no Khmer Vermelho de Pol Pot. O museu está aberto à visitação pública e recebe uma média de 500 visitantes todos os dias. Aí eu tinha mostrado ontem, né, a foto atual. Fotos antigas muitas vezes destruíram. Isso é uma das salas de tortura que está lá preservada para visitação. Alguns sofreram e morreram aí nessas câmaras. Aqui é a entrada de uma sala, mostrei ela pela aula de ontem também, falando do Khmer Vermelho. É que tudo está interligado, né? Aqui ao lado da foto, mostrando o quadro por inteiro. São muitas fotos, assim, são milhares de fotos. Não acaba mais. Tudo isso aí. O que sobra dessas pessoas? Sabe o que lembra isso aqui? Tá certo que é só um filme de ficção. O Predador colecionava os crânios, né? Não, o Predador 1. Acho que é de 87, se eu não me engano, não me lembro agora. O Arnold Schwarzenegger, um dos melhores filmes da época dos anos 80. Os outros nem se comparam. Ó, o grande filme é o primeiro. Aí tem esse último da Índia, que é bem legal também. Né, da indígena. Ó. Esse vale a pena ver. Né, o resto. Né, tem o do Adrian Brody também, né, que eles vão para outro planeta e tal, são levados para lá, tem uns cachorros lá, alienígenas, esse também é legal. Agora o resto. O Schwarzenegger ainda assim incomparável. O Dutch é o nome dele. Tem até jogo do videogame. É. Isso é o S21, amigos. Falou do S21, do Wolves Lane, que está falando desse lugar que ficava em Phnom Penh, capital do Camboja. É o que precisa saber dessas palavras quando a gente lê, porque não é uma coisa que a gente fala todo dia. A tentativa aqui, a intenção, é familiarizar com esses termos para facilitar a leitura. Era um de nós aqui, podia ser eu ali, ó, você aqui, dando tchau, sorrindo pro outro. E aí está o nosso Pol Pot. Serviço do Pol Pot. Até parece que é uma coisa boa, né, que tá fazendo. E aí, como é que fica? E é isso que acontece no Notícia Dura, companheiros, amigos. É uma coisa muito séria. Então aí está o Thierry Deduve com a sua obra Arte diante do Mal Radical, que agora está começando a fazer sentido, principalmente a partir da próxima aula, né, que mostraremos agora a aula do fotógrafo Ian Hem, e depois disso, logo em seguida, os museus, né, falaremos dos museus que expuseram essas fotos. Né, não este que já falando, né, que é o Museu do Genocídio do Camboja, mas aí os museus
atuais que estão demonstrando essas fotos aí. Na seção de arte, é isso o problema que o Thierry percebeu, porque é muito importante expor essas fotos na seção de história, não na seção de arte. Nunca se esqueçam, amigos, filosofia é dúvida, questionamento. É encontrar problema onde parecia não ter. E espero ter-vos ajudado com mais esta informação de hoje. Amanhã falaremos sobre Ian Em e na próxima aula sobre os museus e as mostras de artes que mostraram essas fotos aí como arte. Por isso a arte diante do mal radical. Eu espero tê-los ajudado a todos o máximo que eu pude, que isso enriqueça o vocabulário de vocês e a interpretação do texto se torne um pouco mais leve. E agora eu os deixo então para meditar. Wakanda Forever. Como diz o grande Lewis Hamilton, o Pantera Negra, o Rei T'Challa, a Shuri, a Pantera Negra 2 lá. Que eu posso ter os ajudado, amigos. Então até a próxima. Tchau para vocês.